Recentemente nós fizemos um vídeo, colocamos nosso trabalho, nós temos um trabalho no YouTube, e nós falamos lá sobre a questão da música, saber fazer a diferença entre o santo e o profano, isso é muito importante. E muitas pessoas até têm me ligado para poder falar sobre esse tema. Só esse mês agora que passou, nós tivemos 3 pedidos de pessoas que nos solicitaram para estar indo nas suas igrejas para falar desse tema da música. Só para vocês terem ideia do quanto que o tema é tão importante e deve ser falado, as pessoas estão querendo ouvir, né? Bastante sobre esse tema. É um tema muito importante, volto a repetir, e ele tem a ver, com certeza, com os acontecimentos finais. E hoje eu vou estar abordando esse tema também sobre a música aqui com vocês, mas eu quero aqui fazer algumas outras análises, né, diferentes das que eu fiz naquele vídeo, nosso trabalho lá no YouTube. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. E aqui o texto diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo ele foi bem sério ali, naquela postura que ele teve. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que a minha alimentação tem que ser para a glória de Deus. Os lugares que eu frequento tem que ser para a glória de Deus. A minha vestimenta tem que ser para a glória de Deus. E por que não a música que eu escuto? Porque tudo eu devo fazer para a honra e glória de Deus, concorda? E detalhe, se eu não fizer algo para a glória de Deus, isso significa que eu estou fazendo para a glória de quem? De Satanás, porque a Bíblia apresenta um conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. O grande conflito é isso. Você lê ali em Apocalipse 12, você percebe. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Então só existem 2 poderes, não existe um terceiro, um quarto poder aqui na terra atuando, na minha e na sua vida, disputando a minha e a sua vida. Então são 2 poderes. Se eu deixo de fazer algo para a glória de Deus, isso significa que eu vou estar fazendo automaticamente para a glória do diabo. Por que a gente tem que estudar sobre esse tema da música? Quando nós vamos aqui no livro História da Redenção, na página 18, veja, queridos, que esse texto é muito importante. Eu convido todos vocês aqui a prestarem bastante atenção nesse texto aqui da serva do Senhor. Satanás tinha o quê, meus irmãos? Leia para mim. Dirigido o coro celestial. Poderíamos parar por aqui só com essa frase. A serva do Senhor está dizendo que um dia o diabo, ele dirigiu o coro celestial. Isso significa dizer que não há nada nessa vida, presta atenção, não há nada nessa vida que Satanás entenda mais, que ele seja mais especialista do que o quê? Música. Tá vendo, meus irmãos? O diabo um dia dirigiu o coro celestial. Então ele entende o propósito da música. Por que a música foi criada? Quais são os objetivos da música? O que a música pode afetar na minha e na sua vida? Então Satanás ele é especialista no quesito, no tema da música. Ela diz assim, tinha ferido a primeira nota. Então todo o exército angelical havia se unido a ele. Gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e a seu Filho amado. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Só por aqui a gente já tinha que parar para poder estudar a música. Satanás um dia ele dirigiu o coro celestial. E é claro que ele vai fazer da música um aspecto fundamental, principalmente no tempo do fim, como a serva do Senhor diz aqui, para poder destruir vida de pessoas, para poder destruir pessoas. Satanás vai usar a música para destruir pessoas. E veja bem, sabendo disso, nós temos que ter ideia de uma coisa. A Bíblia ela apresenta a diferença entre o santo e o profano, como foi bem abordado aqui pelo pastor. Você sabe, né? Quem já estudou ali o ministério dos levitas, dos sacerdotes do Antigo Testamento, você sabe qual era uma das principais, veja bem, presta atenção, qual era uma das principais funções do sacerdote? Além do sacerdote fazer aquela mediação entre Deus e o povo, ele tinha que fazer algo também. Era função do sacerdote fazer isso aqui. Era uma das funções principais do sacerdote, além da mediação entre Deus e o povo. Olha aqui o que diz em Ezequiel, capítulo 44, verso 23. O texto diz assim, e a meu povo ensinarão. Quem vai ensinar?
os sacerdotes, aqueles que ministravam no santuário, no templo. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro do puro. Então, uma das funções principais dos sacerdotes era ensinar ao povo a distinguir entre o santo e o profano. E falando sobre isso, meus irmãos, lá em Levítico capítulo 10, como a Bíblia apresenta, lá diz assim, presta atenção aqui, e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Nadab e Abiú, eles eram o quê? Sacerdotes. A função deles, diz Ezequiel capítulo 44, que nós lemos ali, no verso 23, era o quê? Ensinar para o povo a distinção entre o santo e o profano, não é verdade? E ali está dizendo que eles pegaram um fogo estranho para apresentar ao Senhor. Mas por que fogo estranho? Sei que vocês já estudaram, é importante a gente sempre rever esses conceitos, mas por que a Bíblia diz fogo estranho? Porque quando nós lemos aqui o livro de Levítico, no capítulo 6, no verso 12, no verso 13, aqui também traz uma outra informação interessante para nós. Veja bem, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Veja outro texto. Levítico 9, agora verso 24. Porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto. E consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. O texto foi bem claro. Quem acendeu aquele fogo ali no altar, que era para ficar ali continuamente aceso? Quem acendeu? Deus, não foi? E o que eles fizeram? Nadab e Abiú. Eles pegaram fogo, eles fizeram um fogo e apresentaram diante do Senhor. Por isso que Deus disse fogo estranho. O fogo era de Deus, irmãos. O fogo que tinha que ser utilizado era o que Deus colocou lá, não o que eles fizeram. E Nadab e Abiú foram fulminados na presença de Deus. Foram fulminados, foram exterminados. Isso para o povo entender que aquelas pessoas tinham que saber fazer a diferença entre o santo e o profano. E aqui a serva do Senhor diz lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 376, 373, e também na página 484, você pode ler lá, que lá encontra essa expressão. Ellen White diz assim, Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo como exigia do Israel de antigamente. Então, meus queridos, da mesma forma que Deus agiu ali, no período ali dos israelitas, no período dos apóstolos, na Idade Média, em todas as eras, Deus requer que hoje também, como a serva do Senhor lhe disse, eu e você tenhamos que fazer uma diferença entre o santo e o profano. Deus não muda, a Bíblia diz que Deus não muda. Então nós precisamos de seguir esses métodos também. Assim como Deus disse. Mas o problema, sabe o que é? As pessoas hoje, elas têm uma ideia, né? Elas têm uma ideia bem distorcida na questão da música. Eu estou falando assim, não só a muitos adventistas, porque tem muitos adventistas que também acabam cometendo essa gafe aí. Mas eu falo mais para nossos queridos irmãos evangélicos de fora. Eu vejo muito isso acontecendo na internet, também muitos cantores aí, o mundo gospel hoje, né, como é mencionado aí. Eles pegam um ritmo, um estilo musical mundano e eles colocam uma letra santa e apresentam para o povo. E a ideia é que nós vamos assim chamar as pessoas lá de fora para dentro da igreja, usando um estilo musical mundano. Mas não é isso, irmãos, que Deus apresenta. A serva do Senhor diz ali, Deus requer também de nós hoje que façamos a diferença entre o santo e o profano, assim como requeria do povo de Israel na antiguidade. As pessoas pegam, eu já vi muitas pessoas pegando esse texto aqui do apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 20 até o 22, eu gostaria de ler com vocês, porque as pessoas elas embasam esse método evangelístico de pegar estilos musicais mundanos
para poder apresentar uma letra santa, elas pegam esse texto aqui para embasar essa ideia, essa ideologia. Veja bem o que Paulo diz aqui. Paulo está dizendo: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, meus queridos, as pessoas pegam esse texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 20 até o verso 22, para poder apresentar que nós podemos, então, pegar um estilo musical como o funk, o pagode, o sertanejo, o rock, todos os estilos musicais que existem, por detrás deles tem um propósito, uma ideologia. Nada surgiu por acaso, queridos. Nada surgiu por acaso. Pesquise você, nós não temos tempo aqui agora para detalhar cada estilo musical, claro, senão nós ficaremos aqui até meia-noite. Mas pesquise você, por exemplo, como que surgiu o forró, como que surgiu o blues, o jazz, o baião, o rock, e você vai ver que tinha uma ideologia por trás daquilo ali, tinha um propósito por detrás daquilo, e os propósitos não são ali coadunados com o que diz as Escrituras. Então nós não podemos pegar, queridos, essa fala de Paulo e tirar fora do contexto. Eu me fiz de fraco para conquistar os fracos, eu me fiz de judeu para conquistar os judeus, eu me fiz de gentil para conquistar os gentios. E as pessoas fazem isso, né? Exatamente. Né? Nós não podemos fazer isso. Isso é o que muitas pessoas pegam para poder acreditar que podem trazer, por exemplo, um louvor aí em formato de pagode, sertanejo, etc., reggae, por aí vai. Meus irmãos, então vamos ver aqui qual é a posição oficial da igreja. Ali no manual da igreja, na página 97, apresenta então qual é a posição da igreja em relação à escolha de líderes sobre o Ministério da Música e qual é a visão que a igreja tem sobre a questão aí da escolha da música. Veja bem aqui o que está escrito no Manual da Igreja de 2015, na página 97. A igreja tomará grande cuidado na seleção dos líderes de música, escolhendo apenas aqueles que são inteiramente consagrados e que provejam música adequada para todos os cultos e reuniões da igreja. Música secular, presta atenção aqui, música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. É o que está dizendo o manual da igreja, não é uma opinião minha aqui. Isso foi votado. Quando a igreja produz esse manual, a igreja ela se reúne em Assembleia Mundial para poder fazer os votos. E a Ellen White disse que quando a igreja está em Assembleia Mundial, quem que está ali, queridos? O Espírito Santo. É Deus que está ali. Não é uma opinião de um pastor, de um membro, de um ancião de igreja. Não é. É a opinião de Deus. É Deus que está ali, que ilumina as pessoas. É votado mundialmente falando. Então, música secular ou de natureza duvidosa nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Outro texto aqui, Manual da Igreja agora na página 154. A música é uma das mais sublimes artes. A boa música não apenas nos proporciona prazer, mas nos eleva a mente e cultiva nossas mais refinadas qualidades. Deus, com frequência, tem usado canções espirituais para tocar o coração de pecadores e levá-los ao arrependimento. Música desvirtuada, ao contrário, quebranta a moralidade e nos afasta de nosso relacionamento com Deus. Veja aqui agora o que diz. Continuando o texto. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar. Eu estou falando aqui agora, eu quero falar isso aqui agora principalmente para jovens, tá? Da nossa igreja. Principalmente para os jovens aqui. Devemos exercer grande cuidado na escolha de música no lar. É para todos, mas principalmente para os jovens. Nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas rítmicas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais, serão evitadas. Irmãos, eu devo escolher uma música adequada só quando eu estou aqui dentro da igreja, para adorar a Deus? E em casa? E no trabalho? E na rua? Ah não, irmão, mas aqui eu vou, aqui estou na igreja, estou na presença de Deus. Lá em casa não tem nada a ver eu escutar um sertanejozinho ali, um Luan Santana, alguma outra porcaria aí que tem aí por aí. Queridos, nós temos que saber fazer as escolhas em todos os lugares. O cristão não é cristão só aqui dentro da igreja. Isso aqui quem está dizendo é um manual da igreja, não é uma opinião minha. Falo isso principalmente para nossos jovens.
reuniões campais aí, campuris, muito cuidado com a seleção de músicas. Nós precisamos estar atentos a isso aí. Por que nós devemos estudar bastante sobre o tema da música também? Primeiro, Satanás já dirigiu o coro celestial, então ele entende muito de música, ele é especialista no tema da música. Segundo, porque a música não é neutra, meus queridos. A música ela não é neutra. Presta atenção, se alguém disser para você que a música ela é neutra, rejeite. Porque a música ela interfere nos aspectos físicos, mentais, espirituais e morais de uma pessoa. A música ela tem um poder grandioso, meus irmãos. Todo mundo aí sabe, né? Conhece a doença aí do Alzheimer. Né? Uma doença aí que dá no cérebro da pessoa, vai destruindo ali as células, os neurônios da pessoa, as células cerebrais. E o que acontece com a memória da pessoa? Aos poucos ela vai perdendo a memória. Você sabia que hoje tem um tratamento do Alzheimer utilizando a música? Que é a musicoterapia. Eles utilizam então a música para fazer o tratamento do Alzheimer com pessoas. Só para vocês terem ideia, a música, olha o poder que a música tem. Ela é utilizada para tratamento do Alzheimer. Então veja bem, vamos ver aqui a opinião de vários especialistas sobre a música. Dr. Max Schoen, PhD e professor e chefe do Departamento de Psicologia da Universidade de Kennedy, nos Estados Unidos. Veja bem, são especialistas que estão dizendo sobre o assunto. As evidências médicas, psiquiátricas e outras contra a neutralidade da música são tão esmagadoras que, francamente, me surpreende que alguém possa seriamente dizer o contrário. No livro Music in the Life of Man, página 96, olha só o que o autor aqui, Julius Portnoy, olha o que ele disse. A música pode enobrecer ou degradar o caráter, fazer homens melhores ou piores do que são. Irmãos, ele está dizendo aqui que a música pode enobrecer e degradar o caráter. Veja, presta atenção aqui. Você consegue entender como que uma mulher ela consegue estar num local, escutando uma música, que está falando que ela Eu vou usar um termo aqui, tá? Eu sei que tem criança, mas é bom a gente já ensinar para as pessoas, senão a pessoa aprende errado lá fora. A música está ensinando para a mulher que ela é desvalorizada, que ela é uma prostituta, e ela está lá, queridos, rebolando e gostando da música. Aí, vocês conseguem entender? A música ela tem um poder de, olha só, enobrecer e degradar o caráter de um indivíduo. Porque a música ela está desvalorizando a mulher, rebaixando ela ao nível do pó, e ela diz que gosta daquele estilo musical. Está ali dançando, rebolando. A música ela tem um poder, a pessoa fica cega, ela não consegue entender. Por quê? A música ela tem esse poder. Veja bem, outro especialista aqui, Dr. Norman Weber, professor de neurobiologia da Universidade de Califórnia. A música pode despertar temperamentos com rapidez e eficácia como nenhum outro meio. Outro especialista aqui, Dr. Richard Peregrino, médico especialista em estudos do cérebro. Veja bem, não é Ellen White que está dizendo, não é a opinião de um pastor, de um ancião. São especialistas na área. Em 25 anos trabalhando com o cérebro, ainda não consigo afetar o estado de espírito das pessoas da forma como uma simples música consegue. Todo mundo conhece aqui o filósofo, né? Platão, filósofo e matemático grego, um dos homens aí, né, mais reconhecidos aí pela filosofia grega. Olha o que ele disse aqui: deixe-me fazer as músicas de uma nação e não me importa quem faz suas leis. Sabe o que Platão está dizendo, meus irmãos? Uma música, ela pode fazer com que ela pode induzir uma pessoa a desrespeitar as leis do seu país. Tem uma música até do Renato Russo, do Legião Urbana, que chama Que País é Esse, né? Todo mundo aqui já ouviu? Que país é esse? Eu vejo as pessoas cantando essa frase, né? Que país é esse? E aí eles completam uma frase que eu não vou falar aqui, que eu acredito que todos vocês já ouviram, né? É não sei o que do Brasil. Eu acredito que todos vocês já ouviram. Por que as pessoas dizem isso? Porque a música ela tem esse poder de fazer com que pessoas desrespeitem as leis do país. Olha aqui, não é qualquer pessoa que está dizendo, é Platão, um homem reconhecido aí da filosofia grega, um dos maiores filósofos, né, da antiguidade, toda a história da filosofia. Veja bem aqui, prosseguindo, que são dois especialistas, Mona Lisa Chanda e Daniel Levitin, são cientistas da Universidade de Macon, no Canadá.
Olha o que eles disseram. Após analisarem mais de 400 estudos sobre música, eles concluíram que ela aumenta a produção de imunoglobulina A e glóbulos brancos pelo corpo, responsáveis por atacar bactérias e outros organismos invasores. A gente acha, meus irmãos, que isso não tem nada a ver, simplesmente ali escutar uma música e tal. Mas você não sabe o que a música está afetando você, o seu cérebro, nas suas faculdades físicas, mentais, espirituais e morais. As pessoas acham que não. Simplesmente ouvir uma música é como se fosse tomar um copo de água. Não é simplesmente assim. Veja bem, além disso, escutar música reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta os níveis de oxitocina, o hormônio do bem-estar. 400 estudos, tá? Feitos sobre música. Sabendo de tudo isso, eu devo me utilizar de entretenimentos e métodos mundanos para converter pessoas? O que vocês acham? Já falamos aqui, né? Não. Eu não posso pegar um pagode, um funk, um axé, colocar uma letra e ir para as ruas. Ah, não, estou evangelizando. Ah, não, mas Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9. A música, queridos, ela tem que agradar quem? É a Deus, não é o ser humano. O indivíduo ele tem que vir para Jesus Cristo racionalmente. O apóstolo Paulo disse que nosso culto tem que ser o quê? Racional. Devo cantar com o espírito, mas devo cantar também com o entendimento. O culto ele deve agradar a quem é Deus. Todos nós que estamos aqui, nós viemos até a igreja para prestar um culto a Deus, não para assistir um culto. Nós vamos prestar. Então, se eu quero atingir as pessoas lá fora, o que eu tenho que fazer? Levar a mensagem verdadeira para elas. Não tentar ali misturar a mensagem com o mundo para tentar ganhar pessoas, não é isso. Isso não vai ajudar em nada, porque a pessoa depois de um tempo, como que você vai cobrar para a pessoa ser diferente? A pessoa mesmo pode dizer para você, falar assim, irmão, mas você utilizou um estilo musical mundano para poder me evangelizar e agora está querendo que eu seja diferente? Elas podem dizer isso para você. Para não dizer que eu só uso Ellen White, aqui tem um pregador muito importante aqui, o Charles Spurgeon. Acredito que muita gente aqui conhece ele, né? Olha o que ele diz, queridos. O diabo raramente criou algo mais inteligente do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Ele falou, uma das maiores estratégias inteligentes de Satanás é fazer com que as pessoas acreditem que elas precisam de usar o entretenimento dentro da igreja para poder atrair pessoas no sentido de salvá-las. É isso que o gospel faz. O que é gospel? É a reunião de duas palavras, né, em inglês, que é o God, que significa Deus, o spiel vem do verbo speak, que é falar. Ou seja, gospel significa Deus fala. Só que esse Deus fala, queridos, é o seguinte, depois você pesquisa mais a fundo para você ver o significado da palavra gospel. Gospel é um estilo que foi criado para poder beneficiar as pessoas, aquelas que vêm para a igreja, veja bem aqui, eu estou lá no mundo, eu venho para a igreja, só que eu quero continuar ouvindo um estilo musical mundano. E isso é para me beneficiar. É isso que o gospel é criado para isso. Tem também um cunho ali econômico, né? As pessoas estão preocupadas também com a questão do dinheiro. Virou um comércio, né? O gospel, o estilo musical gospel. Mas é para um benefício da pessoa, assim eles dizem, né? Porque a pessoa está aqui na igreja agora, mas ela não está lá no mundo, mas ela está na igreja. E o que ela faz? Ela utiliza um estilo musical do mundo com uma letra santa, ela mistura aquilo e ela continua ouvindo, louvando a Deus. Vamos aqui. Que a serva do Senhor diz aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 332. A associação com as coisas do mundo no setor musical é considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. E é verdade, tem gente que acredita, não tem nada a ver. Não tem nada a ver você ali escutar um estilo musical, pegar um ritmo mundano, colocar uma letra santa, isso daí não tem nada a ver, não vai interferir em nada. É assim que Satanás tem ganho o controle de almas. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo fazer a diferença entre o santo e o profano. Olha o que ela diz aqui também no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida seu povo que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de todos entenderem. E nós temos muita luz, meus irmãos, porque as pessoas lá fora,
elas não têm a mesma luz que eu e você temos. Nós, na Igreja Adventista Sétimo Dia. Porque nós temos a Bíblia e nós temos o estudo de profecia. Deus vai julgar, irmãos, cada um de acordo com o conhecimento e a luz que eles tiveram. Mas isso também não quer dizer que eu vou aceitar qualquer coisa que os evangélicos, que o mundo gospel produz. Mas eu tenho que levar para eles a verdade. Eu tenho que ensinar para eles a verdade. Eu tenho que ensinar para eles a mensagem. Esse é o meu dever. Essa é a minha posição aqui, nesse tempo que eu estou vivendo. Livro Evangelismo, página 148, página 509 também. Não permitais que vossos esforços sejam no sentido de seguir os métodos do mundo, mas as maneiras de Deus. Porque quem tem que ser agradado, irmãos, é Deus, não é eu. Não é o indivíduo que está lá fora que eu estou tentando resgatar ele para Cristo. Não é ele que eu tenho que agradar. Ah, não, vou pegar esse estilo musical aqui porque vai facilitar para trazer pessoas lá de fora. Não é aquelas pessoas que têm que ser agradadas num culto, na adoração. O sujeito da adoração é Deus, não é eu, não é você, não somos nós. Não é um indivíduo lá fora. Em seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. Essa é a função dos verdadeiros servos de Deus, irmãos, nessa geração. Não seguir os métodos do mundo. A gente não precisa seguir os métodos do mundo para atrair pessoas. Como conseguir um reavivamento, então, dentro da igreja? E tem pessoas que acreditam que o reavivamento vem através da música, né? Não, põe aí um louvor, não, legal, vamos bater palma, pular. Não é assim que muitas pessoas pensam? Mas nós não vamos conseguir um reavivamento da igreja, meus irmãos, desse jeito. Olha aqui, ó. Testemunhos para a igreja, volume 6, página 370. Veja o que a serva do Senhor diz. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr o quê, queridos? Lê lá para mim. Quer ter poder na igreja? Quer ter reavivamento dentro da igreja? Põe em prática a verdade que Deus te deu. Só assim nós vamos conseguir reavivar a igreja. Só assim nós vamos conseguir, irmãos, levar a mensagem ao mundo inteiro. Tem 22 milhões aí de adventistas, se eu não me engano. Já chegamos, né? Já aí contabilizando tudo. Queremos então um reavivamento na igreja? Queremos então um reavivamento? Devemos colocar a verdade de Deus em prática. Não é através da música, não é aqui bater palmo, pular, cantar, rir. Não, coloca aí, aumenta aí. Trazer bateria para dentro da igreja, vamos reavivar a igreja. Não é assim, queridos. Nós não vamos conseguir. Nós temos que colocar a verdade de Deus em prática. Deus aceita qualquer tipo de música? Não aceita. Deus não aceita qualquer tipo de música. 1 Samuel 16, verso 23. Veja aqui, vamos estudar isso aqui rapidinho. Nosso sermão já está chegando ao final. Vocês lembram essa história aqui, meus irmãos? Que está aqui em 1 Samuel 16, verso 23? Veja aqui o que aconteceu. Presta muita atenção. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Com esse texto aqui da Bíblia, nós entendemos algo muito importante. Quando um demônio, Satanás, uns demônios se possuíam de Saul, o que acontecia? Ele mandava chamar Davi, não, chama ele lá para mim. Irmãos, qual eram as músicas que Davi tocava? Não, a música, eu estou falando assim, os louvores. Salmos, exatamente, pega o livro de Salmos aí. 80% dos Salmos foi Davi que compôs. Davi tocava qual tipo de música então? Louvores a Deus, Salmos. Ele mandava chamar lá, chama Davi para mim, quando Davi chegava e tocava um louvor, o que acontecia com Satanás, os demônios ali? Saíram. Então isso significa para nós, é muito fácil de entender. Tem um estilo musical, um tipo de música que agrada o diabo. Tem um estilo musical que agrada a Deus. Quando eu não estou agradando a Deus, automaticamente eu estou agradando Satanás. Quando eu estou, então, utilizando um estilo musical que não agrada a Deus, eu deixo a oportunidade para quem agir? Satanás, os demônios. O diabo que age. Veja aqui o que a serva do Senhor completa. Tem a ver com o que nós acabamos de ler ali em 1 Samuel, capítulo 16. Veja bem aqui. Mensagens aos jovens, página 295. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música, encanto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas o que é que se ouve? Um cântico.
uma frívola canção própria para o salão de baile. Veja bem, ela está dizendo que existe uma música que é própria para o quê? Salão de baile. Vede, os anjos puros recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, tem a tristeza no semblante. Vede como choram. Isso vi eu repetidamente pelas fileiras dos observadores do sábado. Irmãos, foi bem claro aqui, a serva do Senhor foi bem claro. Tem um estilo musical, ela disse ali que viu jovens escutando um estilo musical que é o quê? Próprio para baile. O que os anjos de Deus fez? Fizeram o quê? Se retiraram, não foi? Vocês viram ali? Assim, com o que aconteceu com Saul. Quando Davi chegava e tocava a harpa, os demônios ali, Satanás, os demônios saíam. Porque há um tipo de música que Satanás e os demônios não conseguem nem chegar perto. O diabo é especialista, meus irmãos, no quesito música, porque um dia ele dirigiu o coro celestial. Então tem um estilo musical que agrada a Deus e um que agrada a Satanás. Queria encerrar aqui agora com um texto aqui do presidente mundial da nossa igreja, pastor Ted Wilson. Veja bem, olha o que ele diz aqui. Resistam aos estilos de adoração e música que estão mais concentrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Não quero ofender a ninguém, e esta é a minha opinião pessoal. Mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. Por quê, irmãos? A música, nós temos que saber fazer a diferença entre o santo e o profano. O que é de Deus e o que é do diabo. A Bíblia diz isso, o Espírito de Profecia diz isso. Nós temos que saber fazer a diferença entre o santo e o profano. A música deve ser dirigida somente e unicamente para Deus. A música, meus irmãos, dentro da igreja, ela não é para poder enriquecer pessoas, promover cantores ao sucesso, exibicionismo. Eu já vi, irmãos. Eu já vi. Estou falando sério com vocês o que eu vi aqui. Ninguém me contou, eu presenciei a cena. Eu vi um quarteto da igreja, num sábado, cobrando R$1.000 para cantar. E ainda disseram, eu vou aí na igreja de vocês, mas tem que vender tanta quantidade de CDs. E tem que ter um tipo de público. Porque se tiver menos de 30 pessoas, aí não tem como a gente ir. E aí, meus irmãos? E aí? Sabe por que muitas pessoas pensam assim? Porque eu e você, muitos de nós, não digo todos, somos culpados. Nós sabemos que o combustível está caro, né, do nosso país aí. Uma ajuda de custo, você pode ajudar um cantor. Mas o indivíduo cobrar um valor absurdo desse para poder louvar a Deus aqui, eu não concordo, irmãos. Eu não concordo. Vender CDs. Ah, não, irmão, mas não está vendendo no sábado. Tem que vender antes. Não interessa. Para mim não interessa, irmãos. Ah, não, mas tem que ter um público. Se for menos de 30 pessoas, 20 pessoas, a gente não canta, porque tem que ter todo o trabalho para armar ali caixas, né, cabos, etc., microfone. Se tiver uma pessoa ali, queridos, a pessoa deveria ir. Porque uma alma, a Ellen White diz lá no livro Grande Conflito, quando a gente estiver lá no milênio, eu encerro a mensagem com esta frase aqui. Ela disse que quando a gente estiver lá no milênio, nós vamos entender o quão doloroso foi o perecer de uma só alma. Uma só alma, irmãos, que foi perdida. A gente vai ver o quão doloroso que foi. E tem isso, irmãos, na nossa igreja, infelizmente, está acontecendo isso. Exibicionismo de muitos cantores que estão achando que são estrelas, que estão achando que os holofotes devem ser ligados a eles. Não, os holofotes devem ser ligados ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo convite, viu, Thalita? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe para que nós possamos fazer a diferença entre o santo e o profano. Amém.